Os índios contam que chegaram da Lua e jogaram uma capa de primavera sobre a terra americana. Na Sibéria, os homens sagrados, em transe, voavam com os esquimós pelo mundo dos espíritos. Os esquimós cantavam e dançavam em reverência ao ganso das neves, que, segundo contam, no inverno transforma-se em uma bela mulher. Norte ou sul, os gansos das neves inquietavam pelo seu destino. Para onde iriam? A busca continua e seus segredos ainda não foram revelados. Atualmente, o leste se une tecnologicamente ao oeste na tentativa de salvar os últimos gansos das neves da Rússia. Vida selvagem. Os segredos das aves migratórias. Na Califórnia, o Dr. John Takekawa coordena um esforço internacional que investiga a verdadeira razão no decréscimo da população dessas aves. Sempre estive fascinado pela migração das aves que voam grandes distâncias. Pretendo estudar a migração dos gansos das neves que viajam da ilha de Wrangell, na zona ártica da Rússia, ao Vale Central da Califórnia. Uma distância de cerca de 5.000 quilômetros. A população dos gansos da ilha de Wrangell tem ultimamente apresentado problemas. A população diminuiu bastante e ninguém sabe exatamente qual a razão. Além disso, nós também não conhecemos as zonas utilizadas por essa população. Nosso objetivo é averiguá-lo, e para isso utilizaremos pela primeira vez um satélite para definir a rota migratória dessas aves. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and we have liftoff. O satélite foi lançado para solucionar uma outra curiosidade humana, a de poder prever o tempo. O satélite está em órbita e pronto para funcionar. O projeto se concentrará primeiro na ilha de Wrangell, na Sibéria, o único lugar da Ásia onde os gansos das neves ainda se reproduzem. Depois da longa noite que foi o inverno ártico, finalmente aparece o sol. O inverno representou um período de escuridão, de completa solidão, um vazio quase mortal. Nasce o dia e o gelo se derrete. A vida está a ponto de eclodir. Mágicamente, 60.000 aves na costa oeste norte-americana sabem o que está acontecendo aqui em Wrangell e, atraídos por essa explosão de vida, vêm do outro lado do oceano. vienen para unirse a esta explosión de vida. Este ano, John Takekawa, do Serviço Norte-Americano de Fauna e Pesca, junta-se a eles. Voar sobre o Oceano Ártico pela primeira vez é uma experiência incrível. E, claro, aproximar-se da ilha de Wrangell é algo espetacular. Essa ilha é a única entre a costa da Sibéria e o Polo Norte. É muito grande e surge de repente sendo o lar temporário dos gansos das neves. Vê-los voar era uma coisa muito comum na costa siberiana durante o mês de maio. Os siberianos a definem como a época dos gansos. Mas agora, a temporada dos gansos das neves se limita à ilha de Wrangell, um lugar onde, na antiguidade, não havia vida humana.
Recentemente, Wrangell foi povoada por caçadores de raposas e focas, pastores de renas, que de maneira diferente foram se misturando com os gansos. Essas pessoas foram embora e agora a ilha é um parque nacional. Antes havia várias colônias de gansos, agora existe apenas uma. Mas por quê? E o que aconteceu com estas aves? Esses cientistas, que transferiram sua sede para a parte baixa e nórdica da ilha, vêm todos os anos estudar o problema. Este ano, John Takikawa e seus colaboradores trazem uma nova tecnologia. No vale que existe no centro da ilha, essas aves iniciam seus ancestrais ritos de procriação. Seu acasalamento começou quando ainda estavam na América do Norte. Agora, a união já está consumada. O verão aqui é muito curto e os pássaros pequenos necessitam voar em breve. A prioridade depois da cópula é a de encontrar um lugar para nidificar. Os lugares em que não há neve são os mais procurados pela colônia, já que aí não podem fazer seus ninhos. Esse jovem ganso não encontra um lugar onde possa construir seu ninho. Os 5.000 quilômetros que necessitou migrar parece ter sido uma perda de tempo. Esses gansos, no entanto, tiveram mais sorte e conseguiram encontrar lugar para os seus ninhos. Agora, têm de protegê-lo. A própria cópula pode ser interrompida pela busca do lugar para nidificar. Todos os casais desta região tão valiosa fazem um grande esforço para manter fora de sua vizinhança aos indesejados. O trabalho do macho é vigiar o território e cuidar de sua companheira. O trabalho de John, que está começando agora, consiste em estudá-los. Em geral, existe uma grande preocupação pela população de gansos da ilha de Wrangell, pois ao menos 60 ou 70% dessas aves desapareceram nos últimos 30 anos. Na verdade, das 200.000 aves que procriavam aqui, apenas restam 60.000. No começo de junho, a frenética cópula já terá acabado e tudo voltará à tranquilidade. Muitos ninhos são utilizados ano após ano, e durante 2 semanas, a principal atividade das fêmeas será restaurar os antigos ninhos. Sua outra responsabilidade será fornecer calor às crias. A procriação ainda é vital, mas a única coisa que as fêmeas podem fazer é sentar-se e os machos esperar e observar. Para a raposa ártica, os gansos são uma importante fonte de alimento. Mas necessitam arriscar-se a enfrentar um ganso mal-humorado. A ilha de Wrangell é um lugar emocionante porque existe a possibilidade de ver todo esse complexo sistema ecológico. Do alto de uma colina, pode-se observar sua colônia abaixo e o que acontece quando a raposa tenta caçar um desses gansos. O modo como se defende para lutar e sobreviver. A raposa não pode escapar do inverno. Dessa maneira, deve recolher todos os ovos que puder, enterrando-os de modo a reservá-los para o inverno. Dentro de alguns meses, quando nevar e a temperatura cair a 55 graus negativos, a raposa necessitará essa reserva.
Novamente na sede dos cientistas russos, John e os demais pesquisadores preparam-se para utilizar a nova tecnologia. Quando os gansos abandonam a ilha de Wrangel, esses transmissores via satélite informarão sobre sua rota migratória. Antes, é preciso atar esses transmissores, muito leves, ao pescoço dos gansos. Agora estamos em pleno verão, uma etapa de vida nova. Uma etapa de vida nova. Os filhotes, ou anserinos, nasceram exatamente quando a comida está mais abundante. Nasceram todos ao mesmo tempo, o que proporciona aos predadores abundantes presas e, ao mesmo tempo, aos anserinos, maiores oportunidades de sobrevivência. Embora a comida seja abundante, o panorama é distinto. Após 5 semanas confinados e construindo ninhos, os gansos acabaram com toda a comida armazenada. Precisam comer e, para isso, necessitam emigrar para outra área. Os anserinos não podem voar e seus pais mudam as penas. Por isso, toda a família necessita fazê-lo por terra. Para o grupo de cientistas que necessita pôr os transmissores, isso é muito conveniente. Isso não é um simples passeio a uma nova zona de alimentação, mas uma viagem longa e perigosa. A primeira lição dos anserinos é que a distância não é um problema para os gansos das neves. Sempre há muitos perigos. Os anserinos são o centro de atenção tanto das raposas como das corujas. A viagem começa e cada casal de adultos tem que cuidar de 3 ou 4 anserinos. O fato de que a população de gansos não se duplica anualmente demonstra a persistência dos seus predadores, assim como os problemas que a vida lhes apresenta. Isso é apenas o começo. O atrativo pasto das terras baixas, conhecido como a tundra da academia, é o único lugar suficientemente fértil para alimentá-los até o final da estação. Agora restam apenas uns 15 quilômetros que estão cercados de raposas. Os gansos que brigaram entre si quando construíam seus ninhos esquecem agora suas diferenças e qualquer ganso defenderá um anserino. Para alguns, no entanto, a viagem é demasiada. Nesse momento, os carniceiros entram em cena. Embora o ganso voe rápido, ele se locomove devagar. A viagem de cerca de 30 quilômetros pode demorar 2 semanas. Tempo suficiente para que as flores comecem a aparecer nessa região. Os coelhos da Noruega, que vivem a maior parte de sua vida em túneis sob a neve, e esses págalos árticos que passam grande parte de sua vida viajando até mais longe que os gansos das neves, também têm sua própria época de festas.
Há tempos que os bois almiscarados desapareceram da Ásia, mas foram reintroduzidos na América do Norte, retomando a vida que tinham no tempo dos mamutes. Os gansos das neves continuam sua marcha, ignorando os planos que outras criaturas têm esse ano em seu traslado rumo ao sul. Uma vasta tundra está a ponto de receber milhares de gansos. Seu objetivo é capturar 29 gansos adultos. Os cientistas russos, liderados por Vassili Barenaik, estudaram esses gansos em Wrangel durante 30 anos. E quando necessitam capturar um deles, sabem como fazê-lo. O método utilizado é o de construir uma enorme armadilha. Depois, esperar a coluna de gansos. E guiá-los em sua direção. Esse é um desafio para esses cientistas. Os anserinos, embora ainda sejam de cor cinza, cresceram. No entanto, se necessário, seus pais os defenderão tanto quanto antes. Os gansos, quando provocados, podem ser até perigosos. A armadilha é fechada. Essa era uma situação para a qual não estavam preparados. Agora o tempo é curto para o seu desenvolvimento. Se estes gansos quiserem se salvar da extinção, terão que se submeter à tecnologia. Os anserinos foram separados dos adultos para evitar que fiquem exaustos na próxima etapa. Todos se preocupam pelo que lhes acontecerá, a fim de que não se cansem muito. Selecionam um ganso de pescoço longo e tiram a sua foto. É possível distingui-los pelas manchas que têm na cara. Agora, o momento mais importante. É possível que estes transmissores via satélite sejam os mais leves já criados. Cada colar pesa uns 45 gramas cada um. Por essa razão, são colocados apenas nos gansos grandes. Foram também incorporados transmissores de rádio convencionais para sua localização a curta distância. Depois de colocarem o dispositivo em 29 gansos, esses são devolvidos à sua rotina diária. Os anserinos e os adultos se reuniram novamente e a caminhada continua. Ainda restam mais semanas para que esses gansos saiam da ilha de Wrangel, mas o trabalho dos norte-americanos já terminou.
Agora apenas esperam que o projeto funcione. No espaço, o satélite detecta os gansos e o sinal indica que a operação foi um sucesso. Os transmissores funcionam. O sinal revela uma rota de voo desconhecida cruzando a Rússia, revelando um dos segredos dos gansos das neves. John Takekawa transforma-se assim no primeiro a voar com os gansos das neves em sua migração. Cruzando da Ásia à América do Norte, voam sobre as baleias corcundas, que também realizam a sua migração. Viajam até as tundras do Alasca, voando sobre o mar, guiadas pelas vibrações magnéticas do planeta e de acordo com o que pensam alguns cientistas, segundo a posição do Sol e das estrelas. Ensinando jovens que ainda têm as penas cinzentas como usar suas habilidades, mantém uma vantagem sobre o inverno que se aproxima. Enquanto os gansos sentem o magnetismo da Terra, uma máquina no espaço os está seguindo e, ao mesmo tempo, enviando dados a outra máquina e a John Takekawa, que continua estudando sua rota secreta. Da ilha de St. Lawrence, rota desconhecida pelos cientistas, os gansos marcheiam a costa norte-americana do Alasca à Colômbia Britânica. Doze dos transmissores deixam de enviar sinais. Pode ter sido uma falha mecânica ou a morte dos gansos. A evolução é um processo lento, embora o surgimento de uma cidade pareça uma coisa instantânea. O que, em teoria, deveriam ser terras úmidas para as aves é a cidade de Vancouver. No entanto, os gansos ainda conservam algo dessas terras. Os pastos nos arredores da cidade, recuperados pelo Serviço Florestal do Canadá. Mas viajantes que terminam a etapa mais longa da migração chegam. Embora a cidade agora ocupe todo o delta, as aves se contentam com o que lhes proporciona o Serviço Florestal do Canadá. Este é o refúgio da vida silvestre de Alaxen, a apenas 5 quilômetros da metrópole que ocupou suas antigas terras de alimentação. Para muitos gansos, essa será sua residência de inverno e o final da sua viagem. Há outros gansos de Wrangell que cobrem distâncias mais longas. Entre eles, um se sobressai em relação aos demais. Vão se reunir com um companheiro humano de migração, o canadense Shaw Boyd. Não são apenas os gansos das neves, mas também os patos selvagens que, desde 1976, utilizam essas terras que foram adaptadas para esses gansos. Nesta área, que como podemos observar, está ocupada por um grande grupo. Testamos uma nova planta que alimentará esses pássaros nas próximas 2 ou 3 semanas. Por isso, a implantação foi um sucesso este ano. Mesmo para os gansos cujo destino é a Califórnia, agora não há pressa. O embate do inverno não os alcançará por enquanto, e depois de uma dura viagem, têm tempo para descansar e pastar com tranquilidade.
John, sabe de uma coisa? Temos um dos pássaros com o transmissor no pescoço. É um dos marcados na ilha de Wrangell este ano. Conseguiu chegar. Parece incrível. É incrível pensar que a última vez que vi essa ave foi há 3 meses naquela ilha. A habilidade que tem para voar longas distâncias é tão grande. Chegar aqui é algo realmente impressionante. Eu acho que não apenas temos menos gansos jovens, como também as famílias são em menor número. Por alguma razão, muitos anserinos não chegaram. O que terá acontecido? E em que parte do trajeto? Graças ao satélite e à reconstrução da sua rota, é possível investigar o que passou. Teria sido mau tempo? A caça desenfreada no nordeste da Sibéria? E por que, particularmente, com jovens? É possível que ainda não possamos responder tais perguntas. No entanto, enquanto isso, os cientistas podem observar as atividades dos gansos e investigar outros problemas. Durante a sua estada em Al-Aqsan, os gansos realizam outra classe de migração. Diariamente abandonam as pastagens e voam 1 quilômetro em direção aos pântanos do delta do rio Fraser. A razão principal para vir a Vancouver, considerado um lugar para o seu descanso, é para recuperar as forças. Essas áreas alagadas também são ricas em tubérculos e outras raízes. Além disso, os gansos que continuarão a viagem para a Califórnia não vão encontrar outras terras tão tranquilas como essas nessa última etapa. A palavra tranquila não inclui as manchas de petróleo e a sujeira transportada pelos rios que cortam as fazendas e as grandes cidades. Essa transformou-se em uma espécie de cidade para os gansos. Existem muitas aves para tão pouco espaço. Já esgotaram um dos pântanos. O que se pode fazer? O problema é claro, mas a solução não. As pessoas ocuparam uma área muito grande. Para coexistir, os gansos terão que buscar uma alternativa. Um lugar rico em alimento, ainda que seja ao lado do aeroporto de Vancouver. Essa decolagem, no entanto, dispõe-se a ajudar. Um dos problemas principais a serem resolvidos é a falta de anserinos nos bandos de Wrangell. Por enquanto, a população dos gansos que permanecem em Al-Aqsan não sofreu a mesma redução que a da Califórnia. John e Shaw sobrevoam as áreas inundadas para ver como estão esse ano. Talvez algum dia esse grupo canadense possa ajudar toda a colônia de gansos das neves da ilha de Wrangell. Assim, é importante garantir que essa população seja estável. No laboratório, os gansos fotografados do avião são traduzidos em pontos sensíveis ao computador. E como pensavam, o número de adultos é normal, mas algo passou com os anserinos. A prova indica que os mais fracos morreram em condições climáticas adversas.
Já é novembro e muitas das aves instalaram-se para o inverno. Para alguns, ainda não é o momento. A uma pequena distância daqui, em uma zona que costumava estar coberta de aves durante o inverno, existe outro mundo que se esqueceu por completo dos gansos. Sua chamada ao passar é apenas uma recordação do passado. A viagem continua para 30 mil gansos da ilha de Wrangell e muitos deles passam por Vancouver. Mais ao sul, algumas pessoas para quem os gansos das neves formam parte do seu ciclo anual estão à espera. O itinerário dos gansos das neves é revelado pelo computador enquanto se aproximam da bacia de Klamath, na Califórnia. Voam durante a noite sem saber o que lhes espera ao amanhecer. No entanto, o som dos rifles não lhes é desconhecido. Dispararam-lhes durante toda a viagem. Aqui, graças às leis da Comissão do Itinerário do Pacífico, terão maiores possibilidades de escapar. A caça dos gansos é tão tradicional como a pergunta de onde vêm e para onde vão. O problema dos caçadores também é tradicional. As pessoas não podem voar, mas os gansos sim. Desta forma, tem que enganar a sua presa. Utilizam chamarizes para atrair os gansos que param aqui. Jogar papéis na paisagem é outra forma de fazê-los acreditar que são penas e que estão seguros. Ainda assim, a bacia de Klamath é bastante segura. Ainda que disparem contra alguns, é diferente da cidade e das terras cultivadas. Os gansos sentem-se atraídos. São outras tantas armadilhas. O número de aves caçadas não é o mesmo de antes. Embora os caçadores saibam que a população decresce, continuam caçando. O importante para esses caçadores não é o número de exemplares, mas a sua emocionante manhã, o desafio da inteligência humana e o instinto das aves. Afinal, os gansos também ganham a recuperação de terras que para eles são vitais. Os ecologistas modernos não têm bom relacionamento com os caçadores. No entanto, durante a época de secagem e drenagem dos campos da antiga América do Norte, foram os caçadores que deram o dinheiro e pressionaram em favor da conservação da Baía de Klamath como refúgio, além de outras zonas úmidas do oeste.
Se a observação dos gansos através do satélite nos serviu para alguma coisa, foi para nos mostrar que a maioria dos gansos desaparece entre o nordeste da Sibéria e a ilha de St. Lawrence, onde a caça não é controlada. Graças ao seu controle, os gansos tiveram garantidas essa etapa de sua longa viagem. E provavelmente também ajudou a garantir que existam gansos das neves da ilha de Wrangel nestas longínquas terras do sul. As aves migram em direção ao sul para adiantar-se ao inverno. Agora restam apenas umas semanas de vantagem. No entanto, terão tempo para repor as forças e descansar, lubrificar as penas e flutuar, estirando as asas. Isso permite que os cientistas os alcancem. Talvez assim possa ser reconhecida a importância dessa missão de salvamento. São um exemplo a ser seguido. Os lagos talvez tenham se transformado em refúgio pelo desejo dos caçadores em caçar esses gansos. Mas essa terra protegida é o que permite a sua sobrevivência. Cada vez mais, águias calvas preferem esse lugar para passar o inverno. Enquanto as aves têm a liberdade do céu, os humanos que não podem sair da terra limitam-se às estradas. Os cientistas utilizam agora os rádios convencionais para localizar esses bandos. Tenho de número 5583. Sobreviveu à viagem. Sim, o sinal vem dessa direção. Agora é forte? Sim, continua nessa direção. Certo. Talvez seja melhor seguir pela estrada rumo ao norte, embora o sinal seja um pouco estranho. Você acha que teremos algum tipo de problema? Sim, parece que deixou de voar há bastante tempo. É melhor comprová-lo. Quando confirmamos a morte de uma ave, é como se fosse um alarme de incêndio. É a hora de sair imediatamente, visto que um dos nossos objetivos é averiguar o que lhes está matando. Finalmente, a estrada que lhes levará às aves é encontrada. Tenho o pressentimento de que vamos encontrá-la morta. Procuremos aqui. Deve estar muito perto. Vou por aqui. Está aqui. Você achou? Sim, sim. Perdemos o sinal desta ave há 3 dias. So we have a whole bird here with a few wounds on it, but
Isso pode ser muito importante. No entanto, é preciso levar a ave ao laboratório para uma análise mais detalhada. Parece que essa ave morreu de cólera, mas tenho que confirmar com um exame mais detalhado. Dave Mauser é biólogo do refúgio de Klamath. Esses pequenos pontos brancos no fígado e a hemorragia ao redor do coração são indicações de cólera, especialmente em uma ave com tão bom aspecto. Há muita gordura no corpo. Este é um outro sinal, John. Parece que tem uma mancha verde no bico, um claro sinal de cólera nas aves. Amanhã sairemos com os barcos para controlar essa situação. Aqui há mais manchas. Parece que essa também morreu de cólera. Seria pior se fosse a época em que há muitas aves por aqui. Mesmo que já comece a fazer frio. Sim, é um pouco cedo, mas este ano faz mais frio. É melhor ligar o motor. Encontrar essa ave morta é uma pena, porque tinha viajado muitos quilômetros para chegar até aqui. Ter que superar tantos problemas da ilha de Wrangell até a bacia de Klamath para acabar morrendo. Acho que o que temos que fazer é encontrar uma forma de prevenir esse tipo de coisa. As doenças afetam cada vez menos as aves. Uma das coisas que se pensa que está acontecendo é que há um excesso de aves para um espaço tão pequeno. Restam poucas zonas naturais para as aves e por isso todas se reúnem nestas pequenas zonas. A possibilidade de contágio é assim muito maior. Desta forma, as doenças têm uma razão humana. Mas alguns dos problemas que os gansos têm são os de sempre. Desta vez, os gansos das neves tiveram sorte. A águia caçou outra espécie de ganso. A corrida contra o inverno continua, e os gansos não podem ficar por mais tempo na bacia de Klamath, que em pouco tempo estará congelada. Até mesmo a água do lago parece que os expulsa. Finalmente, o sul o chama. Assim, os gansos das neves partem, deixando o inverno para trás. Este ano, deixaram uma herança. Outras aves, mais fortes que os gansos das neves e que podem aguentar o inverno aqui, foram também atingidas pelo cólera avícola. Mas a tragédia de uns pode representar a sorte de outros.
As águias e os falcões aproveitam e limpam a zona. Literalmente limpian la zona. Os gansos continuam sua viagem e John volta à estrada. O satélite rastreia os gansos das neves da ilha de Wrangell. O sinal indica que se aproximam do Vale Central da Califórnia. Para eles, essa paisagem sem água é como um deserto. Há algum tempo, um bando de aves poderia ter parado aqui para descansar. Agora apenas podem ir de refúgio em refúgio. O que, de uma certa maneira, facilita a tarefa dos seus perseguidores humanos. O único lugar para onde ir agora é o refúgio florestal de Sacramento. Voltamos à sala onde se recebe o sinal do satélite e John é informado de que 4 dos transmissores continuam funcionando. Os gansos percorreram 5.000 quilômetros, expondo-se a predadores, caçadores, doenças e diferentes climas. Fazendo um balanço, 4 é um bom resultado para esse projeto experimental. Os cientistas já sabem qual rota seguem as aves. De Wrangell a Sacramento, sua última parada. Da mesma forma como trouxeram a primavera à Sibéria, trouxeram o inverno à Califórnia. Outro refúgio completo. É possível que antes houvesse mais gansos das neves, porque antes havia mais espaço. Não somente estão os 30.000 gansos de Wrangell, mas também os 400.000 gansos das neves do Canadá. Na verdade, os gansos das neves que passam o inverno na América do Norte estão bem. O problema é manter uma população na Ásia. Com esse projeto via satélite, há uma esperança para os gansos das neves da Rússia. Pela primeira vez, podemos documentar a rota seguida pelos gansos da ilha de Wrangell em sua migração e também averiguar em que zonas param, quais são as mais importantes, utilizando toda a informação capaz de criar futuras zonas de conservação, garantindo-as e protegendo-as, com a esperança de beneficiá-los. E assim assegurar sua proteção com a esperança de beneficiar as ocas das neves da ilha de Wrangell ao mesmo tempo. O ano continua, e para os animais migratórios, a chegada ao seu destino nunca é final, marcando apenas o começo de sua preparação para partirem mais uma vez. É fevereiro, e a ilha de Wrangell exige sua chegada. Os acasalamentos começam. Mais uma vez, os gansos jovens canadenses e siberianos se misturam, e os gansos machos seguirão as fêmeas até o lugar de procriação, sem se importarem se estão no Canadá ou em Wrangell. Enquanto escolhem, como sempre, outras espécies os observam. Um dos motivos que me levaram a ocupar durante tanto tempo com este projeto foi promover a tecnologia dos satélites nos estudos de conservação. Há muitas espécies em perigo de extinção das quais desconhecemos onde procriam, para onde migram, por onde passam, que rota seguem e onde passam o inverno. Essas espécies podem ser extintas nos próximos anos. A única esperança é que as pessoas se preocupem tanto por essas espécies como pelos gansos das neves, e principalmente que os habitantes da ilha de Wrangell compreendam os problemas que têm e nos ajudem com a conservação dessas aves, evitando a sua extinção. A frenética atividade de inverno chegou ao final. O acasalamento terminou. Chegou a hora de ir embora.
Esse ano, os gansos estão voando para um futuro talvez mais seguro. O satélite por si só não pode salvá-los, mas identificou onde estão os perigos e talvez a Rússia possa, agora, alimentá-los e abrigá-los. A ilha de Wrangel continua fria e silenciosa à espera desses magníficos mensageiros de verão.